Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Polícia Federal para afastar temporariamente do mandato o deputado federal Alexandre Ramagem. Moraes disse que não vê necessidade de suspensão neste momento. O ministro afirmou, no entanto, que esse pedido ainda pode ser analisado. A Polícia Federal argumentou que, como parlamentar, Alexandre Ramagem pode solicitar dados sobre as investigações. A decisão de Moraes afirma que a Polícia Federal apontou evidências de que Ramagem teria chancelado os monitoramentos feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. À CNN, o deputado Alexandre Ramagem disse que existe uma perseguição contra a direita. Então, quando a gente verifica que vem uma representação após uma primeira operação para colocar um núcleo da Polícia Federal como gestor disso, onde os policiais federais que estavam na BIM não tinham acesso a esse sistema, onde a direção-geral não fez nenhum plano de operação e não pediu nenhuma utilização do sistema para autos. Ao contrário, fez a correção e colocou a corregedoria, toda essa sistemática, onde diversas instituições já adquiriram esse sistema, ninguém fez auditoria, somente nós, fica claro que está tendo uma perseguição. Não sei se é uma política da Polícia Federal ou se é uma perseguição geral ao espectro de direita. Como a gente viu agora há pouco tempo, o deputado líder da oposição, Carlos Jordi, sofreu uma busca também. Sofreu uma busca em casa, sem nenhum fundamento, sem elementos, mas nem provas, sem qualquer elementos possíveis. Quando você coloca aqui, eu sou um deputado de oposição, que faça uma oposição franca de argumentos, de fatos, de técnica legislativa, de técnica jurídica, e a coincidência, esses dois deputados que estão de oposição, estão com a possibilidade de se candidatar a cargo no município, a gente está vendo aqui que há uma possibilidade, sim, de uma perseguição da oposição. Caio, qual o impacto da operação de hoje para o bolsonarismo? Olá, Leandro. Olá, Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que é um impacto muito limitado, né? Como colocou o deputado federal, é muito fácil para a oposição encaixar isso no discurso de perseguição política. Até porque, realmente, a julgar pelo que foi relatado nessa entrevista, certo? Esse parece ser o caso. Eu queria destacar, eu peço até desculpas aí à audiência pela consulta aqui, as minhas notas, mas assistindo a íntegra da entrevista, eu destaco alguns pontos, certo? Primeiro, o Ramagem nega veementemente práticas indevidas, mas especialmente práticas indevidas sob suas ordens. Tá? Aqui eu peguei até uma fala dele, entre aspas, nada foi feito para que houvesse o monitoramento de pessoas políticas, seja do legislativo ou do judiciário, não na minha gestão, não sob meu comando, não sob ordem minha. Da mesma forma, ele esclarece que as questões relacionadas à família Bolsonaro, a 2 dos filhos do ex-presidente da República, são questões já superadas, inclusive ele cita pareceres da PGR, parecer do TCU, enfim, e associa isso à atividade regular, né, da instituição. Ele também diz que a ABIN foi a única instituição que realizou auditoria nessa tecnologia, né, nessa ferramenta, certo? Que não é, ao contrário do que está sendo falado, não é um mecanismo de arapongagem ou de grampos, mas sim de geolocalização. E ele deixou bem claro o seguinte, olha, foi um software adquirido em gestões anteriores, na gestão anterior, na gestão Michel Temer. A aquisição desse software é legal, ele é utilizado por outras instituições, inclusive por outros entes federativos, mas, né, numa apuração interna, né, de controle interno, foi verificado que o diretor responsável não prestou as devidas informações e, por causa disso, foi aberta uma sindicância, um procedimento junto à corregedoria autônoma do órgão e isso teve como consequência última a exoneração do responsável. E ele faz uma observação interessante. Ele diz o seguinte, que esse diretor, supostamente exonerado em razão desses fatos, atualmente ocupa uma posição superior do ponto de vista hierárquico no atual governo.
Mas, enfim, eu acho que a ênfase aqui, né, do atual deputado é de que ele não participou das irregularidades se houve algo do tipo, certo? Ele disse também que não tinha conhecimento, né, sobre essas irregularidades, que ele cuida das diretrizes e comandos, que ele procedeu à correção, né, dos sistemas e das operações, acionou a controladoria, enfim. E deu aqui algumas informações que eu acho que foram jogaram um pouco de luz sobre o tema. Agora, resta, né, ver se essa investigação vai revelar alguma outra novidade sobre o tema, porque, afinal de contas, né, como a gente sabe, são investigações sigilosas e o que chega para nós é uma fração das informações. Zé, a operação causa impacto na oposição? Olá, Leandro. Olá, Caio. Olá a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. É evidente, as palavras do deputado Ramagem não podem ser desprezadas. Ele presume-se inocente até o momento em que, porventura, pudesse ser condenado. Todavia, os fatos em si não é que são graves, são gravíssimos. Aquilo que tem sido colocado pela imprensa como uma tentativa não só de utilização da ABIN para auxiliar a família de Jair Bolsonaro, mas também para envolver ministro do Supremo com o PCC, como também a espionagem de um jantar do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a espionagem do ministro da Educação, e talvez possam ter outros fatos, é absolutamente grave. Parece que esses fatos existiram, pelo menos parece que são evidenciados. Inclusive, na decisão do Supremo se citam lá arquivos em que isso foi coletado pela Polícia Federal. Aí a questão que se coloca é quem são os responsáveis. Repito, nós não podemos condenar o senhor Ramagem previamente. O próprio ministro Alexandre de Moraes foi bastante ponderado, a meu juízo, ao não determinar o afastamento dele do cargo de deputado federal, porque não fica claro que ele, no exercício desse mandato, pode obstaculizar ou criar problemas na apuração. Porém, há uma série de situações que precisam ser relembradas. Vamos lembrar. O senhor Ramagem era o candidato do senhor Jair Bolsonaro a ser diretor-geral da Polícia Federal. Chegou a ser nomeado. Naquele momento, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede demissão e denuncia que Ramagem estava sendo colocado na Polícia Federal para aparelhar a Polícia Federal a serviço de obstar investigações da família Bolsonaro, devido às relações que Ramagem tinha. Vejam. Não é ninguém da oposição, nenhum esquerdista, nada que faz essa colocação. Foi Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça, que pede demissão pela nomeação do senhor Ramagem. Naquele momento, sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo que Ramagem tome posse na Polícia Federal. Um outro delegado federal é nomeado e Ramagem é deslocado para a BIM. E agora vem um conjunto de acusações dizendo que a BIM foi aparelhada a serviço dos amigos de Bolsonaro e para espionagem dos inimigos de Jair Bolsonaro. Isso traz um pano de fundo bastante complexo para o senhor Ramagem. Claro, não serve como culpa, mas não dá, pelas suas palavras pura e simplesmente, inibirem a necessidade de uma investigação séria, rigorosa e criteriosa que tenho confiança a Polícia Federal fará. Não se trata aqui de perseguição política, nem não perseguição. Não é a primeira vez que a Polícia Federal investiga a agenda da oposição, como também não é a primeira vez que investiga a agenda da situação. Eu, quando fui ministro, eu era acusado da Polícia Federal investigar a situação e investigar a oposição. Eu confio na institucionalidade da Polícia Federal, independentemente do governo que lá esteja. Dentro deste contexto, eu fiquei abismado, realmente até aterrorizado com aquilo que está sendo colocado, porque a ABIN pode ter se transformado realmente num órgão de inteligência política sob a batuta de Jair Bolsonaro. Os fatos serão demonstrados e aí chegaremos, então, a uma conclusão. Caio, há uma perseguição política a parlamentares da direita? Olha, é o que parece. Inclusive, o senhor Ramagem faz um alerta gravíssimo. Ele fala de uma nova Polícia Federal que se tornou um órgão de governo e que está, assim, perseguindo parlamentares da oposição. Mas eu só para fazer oferecer aí um contraponto, algumas falas do Zé Eduardo, de fato, o STF barrou
a indicação legítima do senhor Ramagem à direção da Polícia Federal. E por que eu digo isso? Porque ele preenchia todos os pré-requisitos legais. E aí, com base numa coletiva de imprensa de um ministro, fora de processo judicial, ele foi impedido ilegalmente, inconstitucionalmente, de ocupar o novo cargo. E ele não foi conduzido para a BIM, ele foi reconduzido para a BIM. Cargo que, inclusive, depende de sabatina do Legislativo, se não me engano. Ou seja, ainda mais criterioso o acesso a esse cargo. Mas, enfim, outra coisa importante falar é que, à época da sua saída do governo, o senhor Sérgio Moro tinha interesse político em criticar o ex-presidente da República. Por que isso? Porque ele próprio almejava sair como presidente, como se verificou. Agora, o que é importante objetivamente nesse caso? Que quando o Sérgio Moro presta depoimento à Polícia Federal, ele é categórico em afirmar que nunca acusou o ex-presidente da República de cometimento de crime. Então, feita essa reposição aí da verdade, eu também gostaria de frisar outro ponto, né? O deputado, agora deputado, ele diz o seguinte: isso é uma salada de narrativas sem conjunto probatório, cuja finalidade é assassinato de reputação e, como nós vimos aqui, perseguição política. E ele sai em defesa dos agentes da Polícia Federal que são citados e, de forma peremptória, afirma, né, em entrevista, que esses agentes sequer tinham acesso à ferramenta de geolocalização, a tal da First Mile. Ou seja, ele parece muito seguro na sua defesa, né? E ele menciona, né, para corroborar a ideia de uma perseguição política, ele relata um diálogo dele com o delegado responsável pela operação. Diz o seguinte: há decisão judicial? O delegado responde, não. Há representação policial? Não. Há parecer do Ministério Público? Não. Ele diz, bom, então nós vamos aqui para o interrogatório para eu ter ciência do que está sendo postulado contra mim? E o delegado responde, não, o senhor não está sendo intimado hoje. Então, qual que era o objetivo único dessa situação, além da questão midiática e possivelmente de perseguição política? Busca e apreensão de celulares e computadores, né? Um caso clássico de phishing expedition, como nós vimos sim no caso do líder da oposição, né, o deputado Carlos Jordi. E depois a gente viu que a prova é tão tênue, conforme as coisas foram se desenrolando, que até uma imagem falsa foi utilizada como se fosse prova daqueles autos. Zé, concorda ou não com o Caio? Eu não concordo, eu fiquei até bem impressionado hoje com uma fala do Caio, quando ele fala que Sérgio Moro, aquele que normalmente é descrito como um impoluto ser, que não tinha nenhum projeto político da Lava Jato, agora passou a ter um projeto político quando era ministro da Justiça para acusar Jair Bolsonaro. Ou seja, o impoluto transformou-se num capeta, de repente. Mas não importa. Isso é paradoxal, é óbvio que é. Ou seja, o impoluto se transforma no demo. Bom, não importa. O que me parece é que Sérgio Moro fala primeiro um fato que é notório, a relação pessoal, clara, indiscutível, notória, que Ramagem tinha com a família Bolsonaro. E quando ele quer ser nomeado contra a sua vontade, ele pede demissão e fala, olha, estão querendo controlar a Polícia Federal. Se mais tarde ele diz que acusou, não acusou Jair Bolsonaro, isso é um outro problema. O fato era este. E com base nesses fatos e em outras evidências, o Supremo Tribunal Federal utilizou uma tese que não é inconstitucional, que existe na doutrina desde o século XIX, na jurisprudência francesa, que é do desvio de poder. Ou seja, se eu vou, a partir de evidências, nomear alguém e há indícios claros de que é para inibir ou virar o jogo na perspectiva da satisfação do interesse público, isso é ilegal. Foi simples a decisão do Supremo. Aliás, é o que a gente aprende na faculdade, nas primeiras aulas de direito administrativo. Bem, essa decisão do Supremo tem nada de inconstitucional, é baseada na jurisprudência e na tradição jurídica, né, que vem da França. Claramente, então, mostrava Ramagem num envolvimento, numa possível perspectiva de emparelhamento desejado pela família Bolsonaro da Polícia Federal. Ele vai para a BIM e lá acontece uma série de fatos que nem ele desmente. Ué, não teve o diretor, então, que fez não sei o quê, não tem os fatos que foram apurados, não tem investigação contra o Rodrigo Maia, contra o ministro da Educação, não tem tentativa de envolvimento do ministro Supremo com o PCC. Bom,
Ele é culpado disso? Eu não posso dizer isso. Mas também não posso dizer que efetivamente é perseguição política. Me desculpem. Os fatos existem. O diretor-geral da Polícia Federal, aquele que estava envolvido naquela situação anterior, então não tem nada a ver com esses novos fatos? Pode acontecer. Eu não julgo ninguém, eu não pré-julgo ninguém. Costumo respeitar imensamente as decisões do judiciário. Agora, que isso tem que ser apurado e não tem cheiro de perseguição política a priori, não tem absolutamente nenhum. É o seu Ramagem fazendo a defesa, temos que respeitar. Mas os fatos serão apurados e quem tiver que ser punido, haverá de ser punido. Caio, 30 segundos. Olha, o Zé Eduardo atribui mais veracidade à sua própria interpretação sobre uma coletiva de imprensa do que o documento oficial, né, de depoimento do senhor Sérgio Moro à Polícia Federal. E eu desafio aqui, né, a mostrar qual que foi o fundamento da decisão do STF, não com base na doutrina francesa, mas sim com base nos fatos. Teve alguma coisa, além daquela fala do Sérgio Moro, que ensejou a decisão de barrar a nomeação do senhor Ramagem? Né? E desde quando é proibido nomear amigo para cargo público? Se fosse assim, o governo Lula estava perdido, porque, afinal de contas, ele só nomeia, na sua própria expressão, amigo, companheiro e partidário. Zé, 30 segundos. Não, é só ler a decisão do Alexandre de Moraes, por favor, são vários fatos mencionados ali, vamos resgatar. E não é nomear amigo, nomear amigo não é proibido, é proibido nomear amigo para desviar da finalidade da condução do órgão, que é exatamente a acusação que Sérgio Moro e outras evidências foram colocadas quando Jair Bolsonaro fez gestões em relação à superintendência do Rio de Janeiro. Vamos pegar a decisão do Alexandre de Moraes, ela é muito bem posta do ponto de vista da lei. É isso de que se trata. Lá tem fatos narrados. Não adianta a gente simplesmente ignorar. E o documento oficial que vale aqui não é o depoimento de alguém em inquérito. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, evidentemente, não merece absoluta credibilidade porque é amparada em fatos irrefutáveis e indiscutíveis.